Olá a todos, bem-vindos ao canal Explica Tuga, um forte abraço para todos vocês. Estamos de volta à física, desta vez com um vídeo sobre espectrometria de massa. Diante de vocês apresenta-se aquele que muito provavelmente será o meu melhor desenho de sempre. Do vosso lado esquerdo temos o seletor de velocidades, que já vou explicar para que serve e de que forma funciona. E do nosso lado direito temos o espectrómetro propriamente dito. Antes de mais, vamos precisar de saber o que é que acontece a uma partícula carregada que se desloca com uma dada velocidade quando atravessa um campo magnético. Ela vai estar sujeita a uma força magnética que é dada pela seguinte expressão: força magnética será a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. E tomem atenção que temos aqui um produto externo. A intensidade da força magnética vai ser dada pelo produto da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno de θ. θ será o ângulo que a velocidade e o campo magnético fazem entre si. No que respeita à direção e sentido da força magnética, ela é dada pela regra da mão direita. Tem aqui, de um modo geral, como são dados a direção e o sentido do produto escalar de dois vetores. A ordem interessa, ou seja, o produto externo de A com B e de B com A são diferentes. Então, no vosso indicador, vocês têm o primeiro vetor, que neste caso é a nossa velocidade, que aqui aparece como A. O dedo médio tem a direção e o sentido do segundo vetor, que aqui é o B. O produto externo de A com B tem a direção e sentido do nosso polegar, mas tomem atenção aqui ao facto desta carga, que ela pode ser negativa ou positiva. Bem, no nosso caso, ela é positiva, temos aqui o seu valor. Logo, a força magnética terá o mesmo sentido de A vezes B. Neste caso, então, será a direção e sentido do polegar. Vamos começar pelo espectrómetro. Este ponto irá corresponder a este. Uma partícula carregada, neste caso, com uma carga positiva e com uma dada velocidade, entra naquela zona onde existe um campo magnético constante. Vamos à regra da mão direita. Vocês vão pôr o vosso indicador sobre este vetor. O campo magnético, ora, se tem assim esta cruz, quer dizer que aponta dos vossos olhos para o papel, e vão pôr lá o vosso dedo médio, e reparem que o vosso polegar vai ficar a apontar para cima, ou seja, de baixo para cima. E vou pôr aqui então a força magnética. Reparem que, sendo a carga positiva, a força magnética tem a mesma direção e sentido do produto externo da velocidade com o campo magnético. Então, se temos a velocidade para aqui e uma força aplicada perpendicularmente, isto vai fazer com que a nossa partícula curve. E num ponto aqui que esteja um bocadinho mais à frente, ela já terá uma velocidade que é dada por este vetor. Neste caso, a nossa força magnética irá ficar a apontar para aqui. E reparem, aquilo que nós temos é um movimento circular uniforme. Isto porque o módulo da velocidade é sempre o mesmo, o campo magnético também é uniforme, logo a intensidade da força magnética é sempre a mesma e é sempre perpendicular à velocidade, logo estamos em movimento circular uniforme. Então, a nossa força magnética será a nossa força normal. Força normal que não é mais do que a massa vezes a aceleração normal. E a aceleração normal, por sua vez, é dada por v² sobre r.
força magnética, nós sabemos a sua intensidade, módulo de Q, V, B, seno θ, já vamos ver quanto é que é o ângulo, igual à massa, vezes velocidade ao quadrado, sobre o raio. Resolvendo isto em ordem ao raio, aquilo que nós temos é a massa vezes o quadrado da velocidade em numerador e cá em baixo o módulo da carga, velocidade, campo magnético e reparem que o ângulo que o campo magnético faz com a velocidade é um ângulo de 90 graus e como o seno de 90 graus é 1, eu já não vou pô-lo ali embaixo. Então, que conclusão é que se tira daqui? Quanto maior for a massa da partícula, maior será o seu raio, isto porque todas as outras variáveis são constantes. E isto faz sentido, é mais difícil mudar a direção a um objeto que tenha uma massa maior. De qualquer das formas, ainda podemos cortar aqui estas duas velocidades. Aliás, já o podíamos ter feito antes. mv, módulo de Q, vezes B. Bem, a nossa partícula também tem carga positiva. Eu posso tirar também aqui o nosso módulo. Voltando ao funcionamento do espectrómetro de massa, vamos imaginar que temos aqui uma mistura de magnésio, antes do seletor de velocidades. Essa mistura é constituída por diferentes isótopos de magnésio, cada um com uma massa diferente. Antes de entrar aqui no seletor de velocidades, essa mistura vai ser ionizada e passamos então a ter partículas de magnésio carregadas, partículas essas com diferentes massas. O seletor de velocidades vai garantir que todas elas chegam aqui com a mesma velocidade. Já vamos saber como. E o que vai acontecer é que cada um dos isótopos de magnésio, por terem massas diferentes, vão sofrer uma curvatura diferente. Aqui atrás temos um detector e, sabendo então a zona do detector que foi atingida, nós podemos saber qual a massa dessa partícula. Mas, mais uma vez, é preciso nós termos a certeza que quando chegamos aqui, todas as partículas têm a mesma velocidade. Então vamos fazer aqui um balanço de forças a uma partícula que esteja aqui no seletor de velocidades. Temos um campo elétrico, porque temos aqui uma placa positiva e uma negativa. Este campo magnético é uniforme. A nossa partícula é positiva, logo a força elétrica estará de cima para baixo. Por outro lado, temos a força magnética de baixo para cima. Como é que eu chego a essa conclusão? Indicador com a mesma direção e sentido da velocidade, o dedo médio a apontar dos vossos olhos para o ecrã e o vosso polegar vai ficar então de baixo para cima. Então, se estas duas forças se equilibrarem, nós vamos garantir então que elas chegam lá com velocidade constante. Vamos então igualar estas duas. Força magnética igual a força elétrica. Temos então Q, V, B. O ângulo também é de 90 graus, por isso eu não vou pôr aqui o seno. Isto terá de ser igual a módulo de Q vezes o campo elétrico. Logo, isto não vai depender da carga. E aquilo que vai acontecer é que, se nós quisermos uma dada velocidade, é só uma questão de ajustar o campo elétrico e o campo magnético. Ajustando estes dois valores, nós garantimos que qualquer partícula que não tenha aquela velocidade vai acabar por esbarrar ou na placa de cima ou na placa de baixo. Voltando aqui a este lado, agora é só substituir valores. Massa, 3,9
0,83 vezes 10 elevado a menos 26. Isto é a massa de um dos isótopos do magnésio. Vezes a velocidade, 1,42 vezes 10 à quinta. A carga, 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Aquilo é a carga do eletrão. Bem, neste caso, a carga do eletrão é negativa. Esta é a mesma, mas simétrica. Temos o íon magnésio mais. E, por fim, campo magnético, 5,57 vezes 10 elevado a menos 2 teslas. Tudo isto está já em sistema internacional. E vamos ficar com um raio de 0,641 metros, ou se quiserem, 64,1 centímetros. Resumindo então aquilo que se está aqui a passar, partículas de diferentes massas são previamente ionizadas, passam por um seletor de velocidades, que nós podemos ajustar controlando o valor do campo elétrico e do campo magnético. A partir do momento em que entram aqui então no espectrômetro propriamente dito, elas vão ser sujeitas também a um campo magnético e, como a força a que vão ser sujeitas, a força magnética, é perpendicular à velocidade, elas vão entrar em movimento circular uniforme, acabando então por bater aqui no detector. O raio dessa curvatura depende da massa e é dessa forma então que nós vamos poder calcular a sua massa. Ou seja, o exercício acaba por ser ao contrário daquilo que nós fizemos. Nós sabemos o raio e calculamos a massa. Por outro lado, o detector também permite saber a proporção de partículas que atingiram o detector num determinado ponto. E isso também, para o caso que nós estamos a falar do magnésio, vai ser útil para descobrirmos a abundância de cada um dos nossos isótopos. Não há muito mais a dizer sobre este assunto. Espero que o vídeo vos tenha sido útil. Ponham um like no vídeo e façam a subscrição do canal, ajudando então este canal a crescer. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.